E se o seu corpo já estivesse tentando te avisar sobre algo muito sério, mas você simplesmente não soubesse reconhecer os sinais? O câncer de cólon é uma das doenças mais perigosas do mundo, justamente porque se esconde atrás de sintomas que parecem comuns ou até inofensivos. E para quem tem mais de 55 anos, prestar atenção nesses sinais pode literalmente salvar a sua vida. O intestino grosso, também chamado de cólon, é um órgão fundamental que processa o que sobra da digestão e elimina os resíduos do organismo. Pense nele como um tubo longo e flexível, responsável por uma das funções mais importantes do corpo humano. Quando pequenas alterações começam a acontecer no revestimento interno desse tubo, elas podem, com o tempo, se transformar em algo muito mais sério. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o câncer no intestino grosso, também chamado de câncer coloretal, é um dos tipos de câncer mais comuns em todo o mundo. E mais da metade dos casos aparece em pessoas com mais de 55 anos. O que preocupa os especialistas é que, na maioria das vezes, os primeiros sinais são tão sutis que passam completamente despercebidos. As pessoas continuam vivendo normalmente, sem imaginar que algo está se desenvolvendo silenciosamente por dentro. Quais são os sintomas estranhos que podem indicar esse câncer, mas que quase ninguém relaciona com o intestino? Por que tantas pessoas da nossa geração descobrem a doença tarde demais? Existem sinais que aparecem no corpo, na pele, no coração e que parecem completamente desconectados do intestino, mas que, na verdade, são um alerta urgente? E o que você pode fazer hoje mesmo para se proteger? Você vai descobrir todas essas respostas ainda neste vídeo. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como este. E nos conte aqui nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo. Adoraríamos te conhecer melhor. Para entender por que esses sintomas aparecem, primeiro é preciso entender como esse câncer se desenvolve dentro do corpo. O cólon é dividido em várias partes e o câncer nessa região começa, na maioria das vezes, de forma muito discreta. Primeiro surgem pequenas saliências no revestimento interno do intestino, como pequenas verrugas internas que geralmente não causam nenhum sintoma. Com o tempo, algumas dessas saliências crescem e se transformam em um tumor maligno. Se não detectado a tempo, esse tumor começa a invadir as camadas mais profundas do intestino, chegando até os vasos sanguíneos e podendo alcançar outros órgãos, como o fígado, os pulmões e até os ossos. Por isso, detectar o problema o quanto antes faz uma diferença enorme nas chances de cura completa. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as possibilidades de recuperação total. E é exatamente por isso que conhecer os sinais é tão importante. Agora vamos ao que você veio buscar aqui. Vou apresentar os 8 sinais mais importantes do câncer de cólon, incluindo 5 sintomas incomuns que quase ninguém conhece e que podem ser o aviso que o seu corpo está tentando te dar neste momento. Sintoma número 1. Mudanças sutis no funcionamento do intestino. Este é o sinal que mais passa despercebido, justamente porque as pessoas tendem a achar que qualquer alteração no banheiro é coisa passageira. Mas preste muita atenção ao que vou dizer agora, porque pode ser mais importante do que parece. Quando um tumor começa a se desenvolver dentro do intestino grosso, ele ocupa espaço e interfere no caminho natural dos resíduos. Isso faz com que as fezes mudem de forma, consistência, cor ou frequência. Elas podem ficar mais finas do que o normal, quase como uma fita estreita. Podem ficar mais duras, mais líquidas ou alternar entre as duas coisas sem motivo aparente. A frequência também pode mudar, com a pessoa indo ao banheiro mais vezes por dia ou passando vários dias sem conseguir evacuar. Muita gente associa essas mudanças a outras coisas comuns, como estresse ou a própria idade. Mas quando essas alterações duram mais de 2 semanas sem explicação aparente, esse é um sinal
que não deve ser ignorado de forma alguma. Como você provavelmente já sabe, o nosso corpo tem uma forma de comunicar quando algo não está bem. A recomendação é simples. Anote o que está acontecendo e consulte um médico o quanto antes. Sintoma número 2. Cansaço exagerado causado por um sangramento que você não consegue ver. Muitas pessoas chegam ao médico se queixando de um cansaço que simplesmente não vai embora, mesmo dormindo bem e não fazendo esforço físico excessivo. Elas sentem falta de ar ao subir uma escada, tontura ao se levantar rápido e uma fraqueza que parece não ter explicação. O que a maioria não imagina é que esse cansaço pode estar sendo causado por um sangramento silencioso dentro do intestino. Quando um tumor cresce no cólon, ele pode causar pequenos sangramentos internos. Esse sangue se mistura às fezes e, na maioria das vezes, não é visível a olho nu. Mas, ao longo do tempo, esse sangramento vai diminuindo o número de células vermelhas do sangue, responsáveis por levar oxigênio para todo o corpo. Essa condição é o que chamamos de anemia, e ela provoca exatamente esses sintomas: cansaço constante, palidez, falta de ar e tontura frequente. Muitas pessoas acreditam que esse cansaço é simplesmente uma consequência da idade. Mas a ciência nos mostra que não é assim. Um exame de sangue simples consegue detectar a anemia. E existe um exame específico chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que pode identificar o sangramento dentro do intestino, mesmo quando ele é completamente invisível a olho nu. Se você sente um cansaço persistente sem explicação clara, não ignore esse sinal. Converse com seu médico e peça uma avaliação completa. O seu corpo pode estar te dizendo algo muito importante. Sintoma número 3. Uma infecção grave no coração que começa no intestino. Este é provavelmente o sinal mais surpreendente desta lista. Muitas pessoas ficam surpresas quando descobrem que o intestino e o coração podem estar tão conectados assim. Mas existe uma relação muito real entre os dois, e entender isso pode salvar vidas. Dentro de um intestino saudável, vivem milhões de bactérias que ajudam na digestão. Quando um tumor se desenvolve no cólon, ele pode criar feridas internas, que permitem que essas bactérias entrem na corrente sanguínea. A partir daí, elas podem viajar pelo sangue e chegar até o coração, se instalando no revestimento interno das câmaras ou das válvulas cardíacas. É uma infecção grave no coração com origem no intestino. Os sintomas incluem febre que não passa, calafrios, cansaço intenso, dores nas articulações e, em alguns casos, o médico pode detectar um sopro no coração. Estudos publicados em revistas médicas de diferentes países mostram que existe uma associação bem documentada entre esse tipo de infecção e o câncer no intestino grosso. Por isso, se você ou alguém da sua família receber esse diagnóstico, é fundamental pedir ao médico que também faça uma investigação do intestino. Esses dois problemas podem estar muito mais conectados do que parecem. Sintoma número 4. Uma complicação raríssima, mas muito séria, no intestino. Este é o sinal de alerta mais grave de toda a lista. Embora seja extremamente raro, ele precisa ser mencionado porque representa o que pode acontecer quando a doença avança sem diagnóstico por muito tempo. Quando o câncer no cólon avança de forma severa e não tratada, ele pode criar condições que favorecem o crescimento de bactérias muito perigosas dentro do intestino. Essas bactérias produzem gases e substâncias tóxicas que destroem os tecidos ao redor, causando uma morte dos tecidos vivos. Os sintomas incluem dor abdominal intensa e repentina, inchaço na barriga, febre muito alta e um mal-estar grave que evolui rapidamente. A mensagem mais importante deste ponto é esta: não espere os sintomas chegarem a um nível extremo. Qualquer alteração no funcionamento do intestino que persista por mais de 2 semanas sem explicação merece atenção médica imediata. O cuidado preventivo
é sempre a melhor escolha, especialmente depois dos 55 anos. Sintoma número 5. Manchas escuras na pele que podem ser um alerta vindo do intestino. Agora, vou falar sobre um sinal que aparece na pele, bem longe do intestino, e que quase ninguém associa ao câncer de cólon. E é justamente por isso que ele é tão importante de conhecer. Algumas pessoas desenvolvem manchas na pele que ficam mais escuras, mais grossas e com uma textura parecida com veludo. Essas manchas aparecem geralmente em regiões onde a pele faz dobras, como o pescoço, as axilas e a virilha. Muitas pessoas confundem essas manchas com falta de higiene ou com o envelhecimento da pele. Mas quando elas aparecem de forma rápida, em adultos que não tinham esse problema antes, e especialmente acompanhadas de outros sinais como cansaço e mudanças no intestino, podem indicar que algo mais sério está acontecendo dentro do corpo. Isso acontece porque alguns tipos de câncer, incluindo o câncer de cólon, produzem substâncias que estimulam o crescimento acelerado das células da pele nessas regiões. Se você perceber essas manchas aparecendo de forma repentina, não tente apenas apagá-las com produtos externos. Consulte um médico e mencione todos os outros sintomas que você esteja sentindo. A pele é como um espelho do que acontece dentro do corpo, e às vezes ela nos dá avisos que merecem toda a atenção. Sintoma número 6. A sensação de que o intestino nunca esvaziou completamente. Você já foi ao banheiro e, mesmo após evacuar, sentiu que ainda havia algo a ser eliminado. Essa sensação desconfortável é muito mais comum do que parece. Mas quando acontece com frequência e sem explicação clara, pode ser um sinal importante que merece investigação. Quando um tumor cresce no interior do cólon, especialmente próximo ao reto, ele pode bloquear parcialmente a passagem das fezes. O resultado é essa sensação persistente de evacuação incompleta, que pode vir acompanhada de pressão ou dor na parte de baixo da barriga. Muitas pessoas também descrevem uma necessidade constante de ir ao banheiro, mesmo sem conseguir evacuar nada. Infelizmente, muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso com o médico, ou acham que é algo normal da idade. Mas é fundamental que você saiba. Falar abertamente sobre o funcionamento do seu intestino com um profissional pode fazer toda a diferença. Não existe vergonha alguma em cuidar da própria saúde. Você merece atenção e cuidado. Sintoma número 7. Sangue nas fezes. Um sinal que nunca deve ser ignorado. Quando há sangue nas fezes ou no papel higiênico após ir ao banheiro, a primeira reação de muitas pessoas é pensar nas chamadas hemorroidas, que são veias dilatadas na região do ânus, muito comuns e geralmente inofensivas. Mas existe uma diferença importante que você precisa conhecer. O sangramento por hemorroidas costuma ser vermelho vivo e aparece apenas na superfície. Já o sangramento causado por um tumor mais alto no intestino pode deixar as fezes escuras, quase pretas, porque o sangue fica mais tempo dentro do corpo antes de ser eliminado. Em alguns casos, o sangue não é visível a olho nu e só é detectado por exame específico. Qualquer sangramento nessa região que não para em poucos dias merece investigação médica. Pesquisas realizadas ao redor do mundo mostram que o atraso no diagnóstico do câncer coloretal está diretamente ligado ao fato de as pessoas ignorarem o sangramento, achando que é algo simples e passageiro. Como você provavelmente já aprendeu ao longo da vida, é sempre melhor investigar e descobrir que não é nada sério do que ignorar e descobrir tarde demais que era algo importante. Sintoma número 8. Perder peso sem estar tentando emagrecer. Para muitas pessoas, perder peso sem esforço pode parecer uma boa notícia à primeira vista. Mas quando o peso cai sem nenhuma mudança na alimentação ou nos hábitos de vida, isso é um sinal que o corpo está enviando e que precisa ser levado muito a sério. O câncer de cólon consome a energia do organismo
de uma forma que o corpo não consegue repor normalmente. As células do tumor competem com as células saudáveis pelos nutrientes dos alimentos. E o sistema de defesa do corpo, ao tentar combater o tumor, também gasta muita energia. O resultado é uma perda de peso progressiva e involuntária. Além disso, o tumor pode provocar uma sensação de estômago cheio mesmo após comer pouco, fazendo com que a pessoa coma menos sem perceber. Especialistas ao redor do mundo consideram a perda de mais de 5% do peso corporal em menos de 6 meses, sem causa aparente, como um sinal de alerta que exige investigação imediata. Para ter uma ideia prática, se uma pessoa pesa 70 quilos e perde 3,5 quilos ou mais em poucos meses, sem ter tentado emagrecer, isso precisa ser investigado com urgência. Agora que você conhece os sinais mais importantes, vamos falar sobre o que você pode fazer de forma concreta para se proteger e cuidar da sua saúde. O primeiro e mais importante passo é a colonoscopia regular. Este é o exame em que o médico usa um tubo fino e flexível com uma câmera para observar o interior do intestino grosso. O procedimento é feito com sedação leve. Você não sente dor e dura em média entre 30 e 60 minutos. As orientações médicas internacionais recomendam que pessoas com mais de 50 anos façam esse exame pelo menos a cada 10 anos. Se houver histórico familiar de câncer no intestino, o exame precisa ser feito com mais frequência. Pergunte ao seu médico qual o intervalo ideal para o seu caso. O segundo passo é prestar atenção à alimentação, de forma gradual e sem pressão. Aumente o consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, feijão, lentilha e grãos integrais. As fibras ajudam o intestino a funcionar melhor. Ao mesmo tempo, tente reduzir o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas como linguiça e presunto. Incluir alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como iogurte natural, leite, peixes e uma exposição moderada ao sol, também é uma estratégia que muitos especialistas recomendam para manter o intestino mais saudável. O terceiro passo é manter o corpo em movimento, dentro das suas possibilidades. Uma caminhada tranquila de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, já traz benefícios comprovados. Se você tiver alguma limitação física, converse com o seu médico sobre qual atividade é mais adequada para você. O movimento não precisa ser intenso para ser eficaz. O importante é que seja regular. O quarto passo é não fumar e consumir bebidas alcoólicas com moderação. E o quinto passo é manter um peso saudável, combinando alimentação equilibrada com atividade física regular. Nunca é tarde para fazer mudanças positivas que protejam a sua saúde. Antes de seguirmos em frente, é muito importante fazer alguns alertas. Se você faz uso regular de medicamentos que deixam o sangue mais fluido, converse com o seu médico antes de fazer qualquer exame no intestino. Nunca interrompa um medicamento por conta própria. Se você tem histórico familiar de pólipos ou de câncer coloretal, o acompanhamento deve ser ainda mais frequente. E pessoas com diabetes, problemas nos rins ou doenças cardíacas podem precisar de adaptações específicas nas orientações apresentadas aqui. Antes de qualquer mudança significativa na rotina, consulte um profissional de saúde que conheça o seu histórico completo. Esse cuidado é fundamental, especialmente após os 55 anos. Se este vídeo trouxe informações que te fizeram refletir sobre a sua saúde, deixe um like para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo tão importante. Escreva nos comentários qual dos sintomas te surpreendeu mais hoje. E se você tem um amigo ou familiar com mais de 50 anos, compartilhe este vídeo com eles agora mesmo. Cuidar da saúde de quem a gente ama começa com informação. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Até a próxima e cuide-se muito!